Bom, então a gente continua aqui na parte de seleção, uma parte mais específica da seleção, que seria a seleção de mais de uma característica simultaneamente. Então, tudo que a gente viu até agora foi como selecionar baseado no mérito individual, né, do animal, ou então usando informação de sua família, né, a seleção entre famílias, a seleção dentro de famílias, a seleção combinada, a seleção usando informação de pedigree, né, dos seus ancestrais, a seleção usando informação de progênie, a seleção usando informação de irmãos, e a gente tem também a seleção baseada em outra característica, né, através de resposta correlacionada, usando uma variável indicadora, por exemplo, né, que evita algum problema de manejo, evita o abate do animal, infecção do animal, entre outras atividades, né, de coleta de fenótipos que sejam invasivos. Então, a gente tem que o valor genético ou econômico do animal depende de várias características, e o melhorista ou o criador precisa considerar essas características na seleção dos animais. A seleção pode ser feita para uma ou várias características. Entretanto, quanto maior o número de características envolvidas na seleção, menor será o progresso genético em cada característica separadamente. Isso é uma regra, né, que o enfoque, né, a intensidade de seleção, quando você tem outras características, ela vai reduzir a intensidade de seleção dentro de cada característica. Então, o ganho individual em cada característica, ele vai ser menor, né? Só que a gente tem que, nos programas de seleção modernos, né, a gente tem que uma característica somente não atinge o objetivo do melhoramento, certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num programa de melhoramento que está bem avançado, como, por exemplo, o melhoramento de frango de corte, né? A gente tem que, impossível usar só uma característica, como, por exemplo, velocidade de crescimento, taxa de crescimento dos animais. E quando a gente considera, por exemplo, gado de leite, também, da mesma maneira. A produção de leite é só um dos componentes, né? E quando a gente aumenta peso corporal em frango de corte, a gente pode ter resposta correlacionada, como, por exemplo, problemas de perna, síndromes metabólicas, né? Morte súbita, problemas na qualidade de carne, né? Então, as respostas à seleção em várias características em razão da correlação genética entre elas. E dependendo das correlações existentes entre as características, as respostas indiretas ou correlacionadas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, se, por exemplo, a gente seleciona para alta produção de leite, a gente vai estar, sem querer, né, diminuindo a quantidade, né, a porcentagem de sólidos totais produzidos por litro de leite. O leite vai ter um efeito de diluição no total da quantidade, porcentagem de gordura e de lactose e de proteína que é produzido para cada litro de leite. E isso é uma característica, né, uma resposta indesejável do ponto de vista comercial. Então, teria que controlar simultaneamente a produção de leite e a porcentagem de sólidos, assim como nos frangos teria que colocar junto a velocidade de crescimento, a qualidade de carne, a menor ocorrência dessas síndromes metabólicas, dessas doenças, dessas mortalidades, tudo dentro do programa de melhoramento, certo? E o problema é como fazer isso tudo sem diminuir o ganho genético muito, né? Como fazer isso de uma maneira ótima, juntar tudo isso e fazer tudo isso junto, né? Então, o método de seleção mais eficiente é aquele que promove um máximo de progresso genético por unidade de tempo.
Aí que eu vou passar o slide. Opa. Então, a gente vai ver, dentro dessa disciplina, 4 métodos diferentes de selecionar mais de uma característica. O primeiro é o chamado método de Tandem, né? Vamos dizer assim, a eficiência e a complexidade do método, eles vão estar do menor para o maior, né? Então, o Tandem é um método mais simples, em termos computacionais, em termos de cálculos, né? Na verdade, o Tandem não exige cálculo nenhum para ser executado, né? Mas também tem baixa resposta, né? O nível independente de eliminação já é um pouco mais sofisticado, né? O índice de seleção é um método um tanto quanto complexo, entra a parte de álgebra matricial, né? Tipicamente, numa aula presencial, a gente iria para a sala de informática para resolver esses problemas do computador. A gente vai seguir aqui com a aula de hoje, a gente demonstrando aqui como se faz isso no computador e possivelmente outros slides, outras apresentações aqui gravadas para vocês. E, por último, a seleção baseada no BLUP, que é uma implementação mais complexa do índice de seleção, já considerando outros efeitos, né? Então, é o modelo mais moderno que nós temos hoje, que é usado internacionalmente para as avaliações genéticas, certo? Então, começando pelo método de Tandem, esse método seria a seleção de uma característica exclusivamente, excluindo-se todas as outras, até atingir o nível desejado. Assim, a outra característica receberá a atenção da seleção. Ou seja, durante gerações, você pega a característica que dá mais retorno econômico, seleciona ela intensamente, com o máximo de intensidade e, consequentemente, o máximo de ganho genético que você pode obter, e depois, algumas gerações depois, a gente tem que essa característica vai chegar no nível desejado, e quando chegar no nível desejado, a gente passa para uma segunda característica de importância econômica, né? O processo é repetido para todas as características até que a meta de seleção seja alcançada. Mas tem uma grande limitação. Esse método supõe que as outras características permaneçam constantes, o que não acontece em razão da correlação, né, do relacionamento genético existente entre essas características. Então, se, por exemplo, o que ocorreu durante muitos anos, né, da década lá de 1940 até a década de 1960, 1970, foi que o único critério de seleção utilizado para melhorar o frango, né, para corte, era o peso corporal. E aí começou a aparecer problema reprodutivo, começou a aparecer problemas metabólicos por morte súbita, começaram a aparecer outros problemas, né, de locomoção dos animais, né, das pernas, os ossos fracos, né, que não suportavam o peso do animal. E depois que surgiram esses problemas, é que começou-se a selecionar para outras características. Então, a gente tem essa limitação que nem sempre a característica que a gente tem como interesse econômico, né, principal, ela não vai dar um resultado, né, um efeito colateral em outras características por conta dessa correlação genética. E isso é bem claro quando a gente fala em produção de animais para produção de carne, a relação genética entre tamanho corporal, taxa de crescimento e a parte reprodutiva, o número de crias, a fertilidade. Então, eles são antagônicos, ou seja, se selecionar para a parte reprodutiva, nós vamos ter uma perda no desempenho produtivo de crescimento. E, do contrário, se a gente focar só na parte de crescimento, a gente vai ter uma perda na parte reprodutiva.
Então, o método de tandem, ele é muito limitado nessas ocasiões, certo? Então, com correlação genética favorável, o melhoramento em uma característica resulta em melhoramento nas demais. Caso contrário, o melhoramento por seleção de uma resulta em prejuízo da outra, né, no pioramento, por assim dizer, da outra característica. Então, exemplo de associação genética favorável: produção de leite e eficiência alimentar. Os animais que produzem mais volume de leite, mais quilos de leite, eles tendem a ser animais que aproveitam melhor o alimento, e isso é positivo, isso é favorável. Espessura de tocinho e quantidade de carne na carcaça. Então, os animais que tendem a depositar menos gordura subcutânea, menos tocinho, eles tendem a ter mais porcentagem de carne magra na carcaça, certo? Então, a carcaça rende mais em termos de carne. E isso também é favorável, apesar de ser uma correlação negativa, né? Em termos matemáticos, menos espessura de toucinho, mais quantidade de carne na carcaça. É uma correlação negativa, menos versus mais, né? E temos correlações genéticas desfavoráveis, como produção de leite e percentagem de gordura no leite. Então, quanto mais leite se produz, por assim dizer, podemos dizer que existe uma diluição no leite. O leite se torna mais aguado, com menos sólidos, né? E taxa de postura com peso de ovo. Quanto mais ovos uma ave põe, então menor é o peso individual do ovo, né? Outro aspecto negativo desse método é que pode haver mudança na preferência ou no valor econômico daquela característica ao longo do tempo. Assim sendo, o melhoramento obtido pode não ter sido geneticamente ou economicamente vantajoso. Então, se você foca em uma só característica, você abandona todas as outras, e essas outras que foram abandonadas podem ser de interesse econômico no futuro. E se ela não foi investida, né, o melhoramento nela não houve nenhum investimento no melhoramento dela, o melhorista ele vai ter o produto dele defasado no mercado, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui prático de ganho genético esperado pelo método de tandem, né? Então, na primeira geração aqui que a gente vai fazer, a gente vai focar em uma característica, né? E nós vamos ter aqui o ganho genético nessa característica J, que vai ser simplesmente a fórmula básica ali, né, do teorema fundamental do melhoramento baseado em seleção, que seria intensidade de seleção, herdabilidade e desvio padrão fenotípico. Logo, quando a gente faz esse tipo de seleção direta, né, a gente vai ter a resposta correlacionada numa segunda característica K, né? Então, a resposta correlacionada, né, a gente passou, tem um vídeo gravado lá para vocês conferirem essa equação aí, ela se refere à correlação genética entre as duas características, raiz quadrada da herdabilidade das duas características, né? A intensidade de seleção aplicada na outra característica e o desvio padrão da característica correlacionada, né, a segunda característica de interesse, né, em que essa correlação vai depender do coeficiente de regressão dos valores genéticos da característica K em função dos valores genéticos da característica J. Ou seja, qual é o nível de associação que existe numa regressão entre essas duas características. Exemplo numérico aqui: seleção de vacas leiteiras para produção de leite, certo? Então, temos que a característica J, né? Isso aí está parecendo um I, mas é por causa da fonte utilizada aqui no slide, mas é J. J é a produção de leite, né? K representa a característica porcentagem ou percentagem de gordura no leite, né? Vamos dizer que 20% das fêmeas somente, né, 20% dos animais, perdão, são mantidos para reprodução. E que, com esses 20%, a intensidade de seleção seja 1,4. Beleza? Naquela tabela, vocês
encontram essa relação. A herdabilidade para a produção de leite, 0,30. A herdabilidade para porcentagem de gordura, 0,50. A correlação genética entre produção de leite e produção de gordura é negativa, o que quer dizer que, selecionando só para a produção de leite, a gente diminui a porcentagem de gordura. E ela é negativa da ordem de menos 0,50. A correlação, lembrando, herdabilidade, como é uma proporção, e é um número elevado ao quadrado, sempre será um número positivo, entre 0 e 1. Porém, a correlação genética, como é uma medida de associação entre duas características, ela vai variar de menos 1 até mais 1. Ok? A variância fenotípica da produção de leite é 250 mil, o que em desvio padrão dá 500 quilos, porque a gente está falando de produção da lactação inteira, A variância para porcentagem de gordura, da característica K, é de 1%, e o desvio padrão também de 1%. Beleza? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, nós não estamos usando aí o 0,01 como se fosse a porcentagem, a gente está usando o 1 como se fosse uma unidade de percentual, como se não houvesse unidade. Então, a gente tem aqui como vai ficar a seleção direta. Então, pela seleção direta para a produção de leite, a gente tem que o ganho genético será de intensidade 1,4, herdabilidade 0,3, desvio padrão 500. Ou seja, selecionando sempre os 20% melhores animais da população, nós vamos ter um ganho de 210 quilos de leite por geração. Certo? Então, fazendo a resposta correlacionada, a gente vai ter que o nosso ganho genético na característica porcentagem de gordura será correlação genética, menos 50. O primeiro H, que é o H da produção de leite, vai ser raiz quadrada de H2, raiz quadrada de 0,30. Raiz quadrada da segunda herdabilidade é a raiz quadrada de 0,50. 1,4 é a intensidade de seleção aplicada na produção de leite, E 1 é o desvio padrão da produção de gordura. Isso vai dar uma queda de 0,27 pontos percentuais, Eu coloquei porcento, mas na verdade são 0,27 ponto percentual na gordura do leite. Seria, por exemplo, vamos imaginar que a média dessa raça dessa população estaria em 3,57. Então, isso cairia para 3,3 na geração seguinte, o que é uma coisa bem significativa, tratando-se de produção total do leite, Então, a seleção de vacas para a produção de leite utilizando o método de Tandem, nas condições dadas, promoverá um aumento de 210 kg de leite, como resposta direta, e redução de 0,27 pontos percentuais na porcentagem de gordura no leite como resposta correlacionada. Ou seja, você ganha na característica produção de leite e perde na característica porcentagem de gordura. Agora imaginem se o objetivo fosse aumentar 1.000 quilos de leite, nessa população. Eu precisaria de 5 gerações de seleção para a produção de leite. E isso cairia tanto a qualidade do leite dentro dessas 5 gerações que economicamente, na hora de receber o benefício sobre a porcentagem de gordura no leite dessa população, não valeria a pena. O leite estaria com um custo uma remuneração muito baixa para um custo muito alto de produção, certo? Então, também envolve uma questão econômica aqui, se a gente levar em conta a questão da resposta correlacionada.
beleza? Então, isso que foi feito no Brasil durante muitos anos. Até uns 15 anos atrás, em alguns laticínios já se remunera há 20 anos ou mais, mas até uns 15 anos atrás, no Brasil, não se discutia a questão da qualidade do leite. Era somente volume de leite produzido, ou quilos de leite produzido, né? Então, o leite entrava e era remunerado por conta disso. De lá para cá, a gente tem que os laticínios, hoje, ou bonificam o leite de boa qualidade, ou então, como se diz, não vou dizer multa, eu esqueci a palavra, mas eles diminuem o preço do leite abaixo da qualidade desejada. Isso porque a gordura no leite, a proteína no leite, eles são bem mais valorosos para produtos com maior valor agregado, como manteiga, iogurte, os queijos, né? E até a produção do leite em pó, né? Então, se o leite ele é volumoso, mas ele é de baixa porcentagem de sólidos, isso aí veio acontecendo, né, até 10, 15 anos atrás, que o melhoramento genético brasileiro era só em cima de volume do leite. E o leite vinha, a cada geração, diminuindo a sua qualidade. Hoje já existe uma preocupação maior com manutenção da qualidade sem perder de vista a porcentagem, né, a qualidade do leite produzido. Beleza? Então, método de tandem, ele não é um método muito desejável do ponto de vista comercial, do ponto de vista de culturas onde existe uma competitividade. Ele seria mais desejável assim se você tem animais que são, digamos, não convencionais em produção, né? Então, se você está criando animais alternativos com outras necessidades, a domesticação de animais, ele seria indicado. Agora, em termos de competitividade, o método de tandem tem muitos prejuízos quando a gente fala que ele deixa a desejar as características que não foram medidas, né, que não foram fruto do melhoramento. Então, o segundo método que nós temos é o método chamado de níveis independentes de eliminação, também chamados de níveis independentes de exclusão, níveis independentes de seleção, dependendo da tradução que é utilizada, né? Esse método, ele prevê o estabelecimento de níveis mínimos ou máximos para determinada característica sob seleção, abaixo ou acima dos quais os candidatos à seleção são eliminados. Então, seria como estabelecer para as duas características, ou 3, ou 4, ou 5 características simultaneamente, pontos de truncamento diferentes, certo? Então, por exemplo, eu só vou selecionar vacas que tenham produção da lactação acima de 6.000 quilos e que tenham porcentagem de gordura no leite acima de 3,5%. Então, só serão selecionados os animais que atendem a esses dois critérios ao mesmo tempo. Certo? Então, isso se chama método dos níveis independentes de eliminação. Então, o método permite a eliminação de animais tão logo as características sejam medidas, o que pode levar a um pequeno número de animais avaliados nas características, medidas em idades mais avançadas e que normalmente são as mais importantes, certo? Eu dei o exemplo aqui de vacas leiteiras, né, que tanto a característica quilos de leite, volume de leite, quanto a característica porcentagem de gordura podem ser obtidas na mesma época, né, no mesmo tempo. Mas em gado de corte, a gente tem
que esse nível de dependência de eliminação ele é feito de maneira diferente no tempo. É como se fossem duas seleções separadas no tempo. Então, na primeira seleção, seria a seleção dos animais na desmama. Então, eu estabeleço, o peso, a desmama, alvo, vai ser 150 quilos. Então, os animais que não tiverem 150 quilos no meu rebanho, eles não são candidatos à seleção. E a segunda seleção seria o peso a 1 ano de idade acima de 350 quilos. Né, peso sobre ano, perdão, de 450 dias de idade, né, de 1 ano e meio, acima de 350 quilos. Então, quando você vai fazer a segunda seleção, a gente percebe que o número de animais que você tem para selecionar foi bem limitado. Porque, além de você fazer uma seleção intensa no primeiro nível de eliminação, no segundo nível de eliminação aconteceu quase 1 ano depois. Então, pode ter perda de animal, né, venda de animal, né, descarte por outras razões que não a genética, né? E, com isso, o número de animais que chegam, possivelmente, para serem selecionados na etapa seguinte, é muito pouco, dando menor possibilidade de intensidade de seleção no segundo nível. Certo? E aí temos também a possibilidade de eliminar animais excelentes em uma determinada característica, porque não atingiram o nível desejado em outra. Então, eu digo o seguinte, eu quero uma vaca que... quero vacas que produzam acima de 6.000 quilos de leite numa lactação e que tenham mais de 3,5% de gordura no leite. E se eu tiver uma vaca que produz 10.000 quilos numa lactação, mas a porcentagem de gordura no leite dela é de 3,4% de gordura. Faltou 0,1 para ela completar o 3,5. Bom, pelo método dos níveis independentes de seleção, ela é uma vaca descartada. Então, esse método ele é bom no ponto de vista de pegar os animais que são simultaneamente são bons nas duas características, mas ele é limitado porque animais que estão logo abaixo do limiar, né, do ponto de truncamento de uma das características, são eliminados sumariamente. Né? É como se você falasse assim, professor, eu estou com 6,8, arredonda para 7 para eu não precisar fazer final. E eu chegar e falar, não, 6,8, 7 é o ponto de truncamento e vocês não vão passar. É a mesma coisa. O níveis independentes de eliminação seria um método que é categórico, ele não tem discussão quanto a valores que sejam abaixo, mesmo que o animal seja bom em outras características. Certo? Então, vamos colocar um exemplinho aqui, né, uma ilustração, mostrando uma população em geral, né, demonstrada aí com um eixo, na característica A, o eixo horizontal, e na característica B, o eixo vertical, certo? E aí, a gente vai ter que a gente poderia dividir em 4 eixos, certo? Sendo que nesse primeiro eixo aqui, deixa eu colocar uma caneta aqui para facilitar o meu desenho. Nesse eixo aqui, a gente tem animais... Opa, não está funcionando a caneta. Nesse eixo aqui, nós temos animais que são bons na característica A, mas são baixos na característica B. Certo?
Esses animais aqui são bons na característica A, mas são ruins na característica, perdão, aqui bom na característica B e ruins na característica A. E estes aqui seriam o quadrante dos animais que são simultaneamente bons na característica A e bons na característica B. Porém, a gente tem um probleminha que a gente estava falando agora há pouco. O que acontece com os animais que são excelentes numa característica, mas não ultrapassaram o limiar da outra? Ou esses aqui, né, também, que esse aqui é o melhor de todos na característica B, mas ele está abaixo do nível da característica A, certo? Então, a gente tem essa limitação aqui com relação à parte do método dos níveis independentes de seleção, certo? Então, nesse método, somente os animais aí do quadrante representado pelo verde seriam os animais selecionados, mesmo havendo outros que estariam muito bons numa característica, mas não atingiram o mínimo do truncamento da segunda característica. Então, quando a correlação genética entre duas características é favorável, são selecionados os melhores indivíduos para as duas características. Entretanto, quando a correlação genética entre duas características é desfavorável, indivíduos que são melhores em uma das características podem não ser os melhores para outra característica, certo? Então, a gente tem aqui que se a gente, por exemplo, traçasse aqui uma característica A e B aqui também, de outra maneira, e que os animais tivessem sido distribuídos dessa maneira aqui. Certo? E aí a gente fosse traçar o quadrante aqui, né? Então, vamos traçar o quadrante. Né? Aí a questão é: cadê os animais? Tá doido? Cadê os animais desse eixo aqui? Cadê os animais que seriam os melhores para as duas características? Eles não existem. Porque quando uma característica é alta, a outra é baixa. Elas se excluem porque ela tem correlação genética negativa. Então, o método dos níveis independentes de eliminação, ele simplesmente não funciona. Ou quando funciona, a gente tem que relaxar na seleção, né? Fazer a seleção mais relaxada. Como é que seria relaxar na seleção? Seria puxar os pontos de truncamento, os pontos de truncamento um pouco mais para baixo. E com isso, a gente libera para que animais não tão bons sejam selecionados, certo? Então, a gente abre mão aqui, né, de pegar esses indivíduos excelentes para essa característica, esses indivíduos excelentes para essa característica, porque a gente truncou demais. Então, deixa eu apagar aqui as anotações. Então, deve-se estabelecer uma combinação genética ótima, que depende das herdabilidades, das correlações genéticas, dos valores econômicos e das intensidades de seleção das características. Então, em características independentes, o ganho poderia ser dado pelo somatório, né, o ganho econômico, né? Aqui a gente já está inserindo a parte do valor econômico da característica, né, representado aqui pela letra A, né? A letra A aqui representa o ganho, a parte econômica da característica. Então, se você pega o ganho genético multiplicado pelo valor econômico da característica, então a gente tem o ganho econômico da característica. Então, vamos dizer assim,
cada quilo de leite produzido me dá, digamos, 10 centavos de lucro. Estou falando lucro limpo, né? Valor econômico mesmo limpo. Vamos dizer que dá 10 centavos de lucro cada quilo de leite produzido. Então, se eu aumentei 200 quilos na lactação da vaca, não estou falando do diário, não, na lactação da vaca, então eu ganhei 200 centavos, eu ganhei R$2 de lucro em cima de cada vaca, certo? Então, eu posso fazer isso para a produção de leite, eu posso fazer, então, para a porcentagem de gordura, em que cada 1% represente, por exemplo, R$20 de lucro, né? Então, vai ser... As mudanças são pequenas na porcentagem de gordura, mas são mais viáveis economicamente. Então, o ganho econômico de uma característica, ele seria a soma de todos os ganhos econômicos de todas as características que estariam envolvidas na produção. Em que aqui nós temos o somatório, né, desses valores, né, da intensidade de seleção na características J e os demais já definidos, né? E quando as características são correlacionadas, aí é o problema, a solução é mais complexa. Se fosse só somar o ganho individual delas, estaria ótimo. Só que quando você tem ganho em um, possivelmente você pode ter perda econômica em outro, né? Daí vem a alternativa desenvolvida lá pelos anos 30, né, 1930, inicialmente no melhoramento de plantas e posteriormente em melhoramento animal para resolver esse problema, né? Então a gente está falando de uma técnica aí que tem 90 anos ou mais, né? Perto de 90 anos, na verdade, né, 1936, 1937, perto de 90 anos de idade, né, foi desenvolvida numa época em que não existiam recursos computacionais, foi desenvolvida literalmente à mão, à escrita, né, que é o método do índice de seleção. O índice de seleção caracteriza-se por combinar todas as características em apenas um número, que é um índice para cada animal. Então, para cada animal será calculado um valor. E esse valor seria o valor pelo qual a gente selecionaria os animais. Certo? Então, seria um valor, um índice, que estaria sem a unidade, né? Ele não estaria nem em litros, nem em quilos, nem em quilos de peso do animal, nem em porcentagem de nada, seria um índice sem unidades, né? Não teria um valor arbitrário, e que ele só serve para fazer a seleção, ele não tem nenhuma outra utilidade que não seja a seleção. E matematicamente, como ele é fruto de uma otimização, né, o índice de seleção nunca é inferior ao método de Tandem e dos níveis independentes de eliminação. Certo? Por quê? Porque ele vai compensar aquele probleminha que a gente tinha do método de níveis independentes de eliminação, que são aqueles animais que são bons, ótimos numa característica, mas falta um pouquinho para eles serem selecionados, certo? Então, é utilizada uma otimização, que a gente vai mostrar a seguir, que ilustra como funciona essa garantia de que ele sempre será melhor. No máximo, em condições extremamente improváveis, ele vai ser igual, né? E a superioridade do índice de seleção aumenta à medida que o número de características no índice aumenta. Então, índices que têm 2, 3 características,
eles não são tão bons de trabalhar, eles não são tão eficientes. Mas num caso de competitividade, de que você tenha muitos fenótipos coletados a campo ou em laboratório, você vai ter que o índice de seleção ele será muito superior aos outros métodos. Então, nós podemos usar o índice de seleção de duas formas. O primeiro é encontrar uma combinação ótima das informações do indivíduo ou de seus parentes para determinada característica que será usada como critério de seleção. Então, obtém-se a predição do valor genético dos indivíduos com base nas produções do indivíduo e de seus parentes próximos. Como seria isso? Imaginem aqui o índice de seleção com 3 características em vacas de leite, né? Com 3 ponderações. Então, na verdade, o índice de seleção é isso. Ele é uma equação em que B1, B2 e B3 são valores de ponderação da característica, ou seja, seriam os pesos, seria o quanto de importância dentro do total do índice cada variável vai ter, né? Então, a porcentagem de participação, por exemplo, né? X1 seria a média de produção da mãe, da vaca, né? X2 seria a média de produção da própria vaca, do indivíduo que será selecionado. E X3 seria a média de produção das meia-irmãs, ou seja, das vacas que são filhas de mesmo pai dela, né, de mesmo reprodutor, cada uma com N3 produções. Então, esse índice de seleção aqui, ele daria mais segurança de você selecionar os animais, porque, além da informação individual, a gente teria a informação de pedigree e a informação de irmãs. Então, seria um índice que combinaria o melhor da seleção individual, adicionado com a seleção para pedigree e seleção de irmãos dentro do mesmo índice. Então, isso seria ótimo, né? A gente teria uma potencialidade de ganho genético maior, porque essa informação seria mais confiável, certo? Então, o segundo caso seria combinar em um índice informações de várias características do indivíduo. Ou seja, aqui a gente está falando de uma característica só, que seria pegar várias informações da mesma característica. Então, é seleção para uma característica aqui, usando informações de todos os familiares possíveis de serem coletados. Já esse segundo caso seria, além de pegar a informação dos parentes, pegar também a informação de características diferentes dos parentes, de acordo com a possibilidade de produção de informação de cada um dos parentes, né? Então, obtém-se a predição do valor genético dos indivíduos para várias características, com base nas produções do indivíduo e de seus parentes. Exemplo aqui com suínos. Temos 4 características. B1, B2, B3 e B4 são as ponderações, são os pesos, né? A importância de cada característica, que é multiplicada por número médio de leitões nascidos da mãe. É uma informação que o indivíduo selecionado não vai ter, porque o indivíduo selecionado é filho dessa mãe. E talvez ele seja macho, ou talvez seja uma fêmea muito jovem. Então, a gente não tem essa informação. X2 é o ganho de peso diário do próprio indivíduo. Esse, sim, é uma informação que pode ser coletada individualmente. X3 é a conversão alimentar do indivíduo. E X4 é a média do peso de pernil dos irmãos do indivíduo. Então, peso de pernil é uma característica que depende de abate. Se a gente coletasse no próprio indivíduo candidato
a seleção, a gente teria um grande problema, que seria a impossibilidade desse animal de se reproduzir, certo? Porque o problema principal aqui seria a questão de utilização do material genético dele. No suíno, a parte de congelamento de sêmen, ela não é tão utilizada de maneira comercial, certo? Só o sêmen resfriado, né? Então, esse método, ele otimizaria toda a informação dos parentes que podem contribuir com cada um com uma característica. Então, a gente vai mostrar aqui como se constrói um índice de seleção. O índice de seleção, ele é feito primeiro com uma expressão que é H, né? H é o agregado genotípico do indivíduo, ou seja, o agrupamento de genes que ele tem. Então, temos aqui A1 vezes G1, A2 vezes G2, até AN versus GN, em que A é o valor econômico da característica, é o quanto de lucro essa característica agrega, ou então de prejuízo que essa característica agrega por uma unidade de mudança. Ou seja, é o quanto eu vou ter de prejuízo se aumentar a espessura de tocinho no suíno. Ou então, o quanto que eu vou ter de lucro se eu aumentar 1 grama de peso corporal em bovinos em crescimento. Ovinos em crescimento, né? Depois nós temos os Gs, que são os valores genéticos das características. O valor genético é definido através de métodos estatísticos que a gente vai ver. A gente viu a base teórica dele, né, com aquelas aulas lá que tinha até na lista de exercício, né? Os valores de A, valor de D, valor de P, valor de Q, valor genético, valor médio de substituição gênica, né? Então, o valor genético vem daí e ele pode ser obtido de outras maneiras, né? E o índice de seleção é definido por B1, X1, B2, X2, BN, XN, em que os Bs são os valores de ponderação, são os pesos a serem dados às características, e os Xs são os valores fenotípicos das características medidos a campo, medidos no animal, certo? Então, os valores de ponderação, que são os Bs, é o que você quer encontrar no seu sistema de equações. Essa é a incógnita. Então, eles são obtidos de forma a maximizar a correlação entre o índice de seleção e o agregado genotípico. Assim, a seleção é feita por um índice I, que tem máxima correlação com os valores genéticos H. Ou seja, que eu selecionando pelo índice I, eu obtenha o maior valor de agregado genotípico, o maior valor de H, o maior valor genético que contribua para a parte econômica, para a lucratividade da atividade, certo? Seguindo, nós temos que, para a obtenção do índice de seleção, é necessário o conhecimento do valor econômico de cada característica e das variâncias e covariâncias genéticas e fenotípicas das características. O que significa que o conhecimento desse valor econômico vai demandar que um estudo econômico completo, ou próximo disso, né, que seja bem feito, ele esteja disponível. E que eu saiba, por exemplo, quanto de lucro me dá cada quilo de leite produzido, quanto de lucro me dá cada dia
quanto de prejuízo que dá a cada dia que a minha vaca, no gado de corte, no gado de leite, ou a minha ovelha, minha cabra, que ela esteja vazia, quanto de prejuízo me dá um dia de vazio dessa fêmea, né, dela estando não prenha, e assim por diante. Então, vocês que já tiveram um contato, alguns de vocês já tiveram um contato com a parte de teoria econômica, sabem que isso, né, e com a parte de administração rural também, né, vocês possivelmente já tiveram contato ou irão fazer essas cadeiras, vocês vão perceber que isso é um tanto quanto trabalhoso e exige não vou dizer que é uma tecnificação, não necessariamente exige uma tecnificação, né? Embora a gente veja uma associação, que as empresas que são mais tecnificadas, que têm mais recursos, fazem escriturações zootécnicas e relatórios econômicos melhores, né? Mas é um processo que exige um levantamento e um controle muito próximo, né? O produtor ele tem que estar a par e ser organizado, disciplinado para anotar tudo o que gasta e tudo que obtém de receita para obter o valor econômico de cada uma das características, certo? Então, nós estamos falando aqui de condições ideais, onde a gente conhece variância genética, a gente conhece variância fenotípica, a gente conhece valor genético do indivíduo e a gente conhece valor econômico dos indivíduos. Os valores de ponderação são obtidos mediante um sistema de equações seguinte, desenvolvido por Smith em 1936 e adaptado para o melhoramento animal por Hazel em 1943. Que seria você igualar, linha por linha, né, aqui colocando, né, a ponderação das variâncias e covariâncias entre as características, né, as covariâncias fenotípicas e covariâncias genéticas entre as características, fenotípicas de um lado, perdão, e do outro lado, o valor genético, o valor econômico associado às variâncias e covariâncias econômicas, covariâncias genéticas. Então, vamos lá, repetindo. O B, que é a incógnita, o sigma 2x e os sigmas x, 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1n, depois 2, 3, 2, 4, até 2n, respectivamente, seriam as variâncias e as covariâncias fenotípicas. Isso tudo do lado esquerdo da equação. Do lado direito da equação, nós teríamos os As, que são os valores econômicos das características, multiplicados pelos sigmas Gs, né, que quando ao quadrado seriam as variâncias genéticas e quando com dois termos seriam as covariâncias genéticas entre as duas características. Ou seja, temos um sistema de equações que será tão extenso quanto o número de características, certo? Se ele tiver só duas características, a gente tem só duas equações. Então, ilustrando aqui, né, se tiver só duas características, seria isso aqui, que é igual a isso aqui, né? E aí a gente teria um sisteminha bem simplesinho, né? Se a gente tiver N equações, a gente vai ter N valores, N linhas e colunas aqui desse sistema de equação, né? Como vocês já devem saber, né, se alguém tem alguma dificuldade nessa parte matemática, dei uma revisada, né, isso, se não me engano, não. Ele é ementa da disciplina de matemática aplicada a biociências, né, que é do curso de graduação em zootecnia, né? Então, me digam depois se vocês viram isso, porque alguns semestres atrás
alguns alunos me disseram que o professor de matemática nas biociências não estava ministrando álgebra, né? Então, é uma questão de álgebra. Quando a gente tem um sistema desse tipo, a gente pode simplificar aqui toda essa parafernália em um sistema simples, que daria PB igual a GA, né? Lembrando notação de álgebra, sempre as matrizes são colocadas em negrito, né? E essas letras maiúsculas são matrizes, né? E as letras minúsculas com um símbolo de tio embaixo, né? Não necessariamente vai aparecer isso aí, são vetores, certo? Ou seja, só tem uma das dimensões, no caso, só tem uma coluna, né? Então, nesse caso, P é a matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas, ou seja, variâncias e covariâncias das características analisadas. G é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas. B é o vetor de valores de ponderação que a gente quer descobrir. E o A é o vetor de valores econômicos. Então, se o nosso objetivo aqui é isolar B, o que a gente faz? Pega o P e divide do outro lado, né? Bom, isso seria se fossem escalares, né? Em notação matricial, a gente vai trabalhar com pré-multiplicação pela inversa, né? Então, o que a gente faz? Pré-multiplica por P menos 1, pré-multiplica por P a menos 1. P a menos 1P vai dar uma matriz identidade. Então, identidade B é igual a P a menos 1 G. G A. Certo? Toda matriz multiplicada pela identidade é a mesma coisa que se a identidade não existisse, né? Então, para encontrar o valor de B, o valor de ponderação para formar meu índice, teríamos a inversa da matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas, multiplicado pela matriz de variâncias e covariâncias genéticas e multiplicado pelo vetor de ponderação econômica, né? Tá aí mostrado com uma fonte mais legível. Ok, parece complicado, mas a gente vai mostrar aqui uma coisa mais visual para vocês, que é a aplicação de um índice de seleção. Então, outro exemplo aqui com suínos, que seria calcular o índice de seleção para uma população de suínos com os seguintes dados, em que X1 é o ganho de peso diário e X2 é a espessura de toucinho em milímetros, certo? Então, aí nós temos um quadro em que tem todas as informações necessárias para resolver esse problema. O valor de A. Então, o que é o valor de A? O valor de A é o quanto de lucro, né? Claro, esse exemplo aqui é arbitrário, é um exemplo que é só ilustrativo, né? Não tem muita conexão com a realidade, não, embora tenha uma tendência igual à da realidade. Então, vamos dizer aqui que a cada 1 grama de peso diário, a gente ganhe economicamente 0. Opa, eu estou com a minha borracha. Eu ganhe cerca de menos de 5 centavos de lucro para cada 1 grama de ganho de peso diário. Beleza? E que para cada 1 milímetro de espessura de toucinho que aumente, eu perca 67 centavos de lucro. Esse é o sentido que o vetor, né, de ponderações econômicas aí, né, o A, né, que são os valores econômicos, ele tem.
calcular o quanto de lucro você vai ter. No caso da espessura de toucinho, o lucro é negativo, né? Ou seja, vai dar um prejuízo se a gente aumentar a espessura de toucinho. Seguindo, a gente tem o desvio padrão fenotípico. O que é desvio padrão fenotípico? Né? É raiz quadrada da variância fenotípica. Você pega os dados, calcula a variância, tira a raiz quadrada da variância amostral e obtém a variância fenotípica. Temos aqui que para ganho de peso, esse desvio padrão é 100 gramas. E que para a espessura de toucinho, esse desvio padrão é de 2 milímetros. Então, isso é um indicativo da variabilidade, né, da variação fenotípica da característica. Herdabilidade, vocês já conhecem, né? A herdabilidade para ganho de peso é 0,40 e a herdabilidade para espessura de toucinho é 0,50. E aqui a gente tem correlações fenotípicas e correlações genéticas, certo? Então, desse exemplo aí, a gente pode montar as matrizes a matriz P, a matriz G, e, por uma operação de álgebra de matrizes, encontrar o valor de B. Né? Então, o que seriam esses valores aqui? Nós teríamos que P é a matriz das variâncias e covariâncias fenotípicas, e de onde sai o valor de P? O valor de P vai sair de sigma P e de RP. Certo? De onde sai o valor de G? O valor de G sai de sigma... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. O valor de G sai de sigma P H2, para transformar o fenótipo em genético, e de correlação genética. De onde sai o B? O B vai sair aqui dessa multiplicação aqui matricial. E de onde sai o A? O A é justamente esse vetor aqui. Beleza? Então, a gente vai ter aqui que o valor de A, como dito, é justamente a primeira coluna aqui do nosso quadro. 0,047 menos 0,67. O valor de P vai ser, primeiro que a gente vai ter, que P ele é dado por variância fenotípica da primeira característica, covariância fenotípica da característica 1 com a característica 2, covariância fenotípica da característica 1 com a característica 2 de novo. Então, esses dois termos, esse termo aqui e esse termo aqui, eles são idênticos, é uma matriz simétrica. E temos aqui sigma 2 P2, que seria a variância fenotípica segunda característica. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de sigma 2 P1, sigma 2 P2 e sigma P1, 2, que é a covariância entre as duas características, covariância fenotípica, certo? Vou botar a borracha aqui. Seguindo aqui, a gente vai ter que como que a gente acha a variância fenotípica? A variância fenotípica vai ser desvio padrão fenotípico ao quadrado. Se desvio padrão é 100, a variância é 10.000 gramas. Segundo passo, variância
da espessura de toucinho. Se o desvio padrão da espessura de toucinho é 2, a variância será 2 ao quadrado, 4 milímetros ao quadrado, né? A unidade aqui não é de relevância não, viu, pessoal? Mas vamos continuar aqui observando. E aí a gente tem que a covariância é um pouquinho mais complicada. A covariância, ela é obtida através da fórmula da correlação. Então, se a gente tem que a correlação fenotípica é covariância dividido pela multiplicação dos desvios padrão, então, quando a gente isola a covariância seria correlação fenotípica vezes desvio padrão do ganho de peso vezes desvio padrão da espessura de toucinho. Então, 0,30 é a correlação, 100 é o desvio padrão do ganho de peso e 2 é o desvio padrão da espessura de toucinho, o que dá 60 gramas milímetros negativo, certo? Então, existe uma covariância negativa entre as duas. Ora, se eu já tenho sigma P1, sigma P2 e sigma P12, é só montar a minha matriz. Sigma P1, sigma 2P1, sigma 2P2 e as covariâncias aqui. Então, esta é a matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas a serem montadas. A inversa, né? Eu sei que é uma dificuldade calcular a inversa, por isso a gente vai mostrar aqui alguns métodos para fazer isso via computador, via R, né? E a gente vai ter que essa inversa tem esse valor aqui, fracionário aqui, nos seus elementos. A matriz G é obtida de fórmula similar, porém, a gente vai ter que a variância genética é obtida pela variância fenotípica multiplicado pela herdabilidade. Então, se a variância fenotípica é de 10.000 e a herdabilidade é de 40%, então a variância genética será 40% de 10.000, ou 4.000 gramas ao quadrado. A mesma coisa para a segunda característica, né? Se a variância é 4 e o desvio padrão, desvio padrão não, né? A herdabilidade é 50%, então 4 dividido por 2, 2. E a correlação genética, da mesma forma, né, a covariância será a multiplicação dos dois desvios padrão. Aqui, atentando que esse valor aqui é de variância. Isso aqui é variância. Desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 4.000, raiz quadrada de 2, vezes menos 0,50, que dá essa matriz aqui, né? Variância genética do ganho de peso diário, variância genética da espessura de toucinho e covariância genética entre a parte de ganho de peso diário e espessura de toucinho. Então, qual seria o valor de B? P menos 1 vezes GA. P menos 1 já temos. G nós temos aqui. A nós temos aqui. Então, GA daria isso. E PA menos 1 GA, 0,18 menos 0,585. E daí? O que a gente faz com essa resposta? Bom, essa resposta aqui, ela vai ser usada para compor o nosso índice. Então, no nosso índice, nós vamos pegar cada animal e multiplicar 0,018 vezes
o seu ganho de peso diário. E multiplicar menos 585, menos 0,585, pela sua espessura de toucinho. Do resultado desse número, desse índice, nós vamos ter o que a gente chama de índice de seleção de um indivíduo. Então, imaginem um animal que tem 1.200 gramas de ganho de peso e 16 milímetros de espessura de toucinho. Qual seria o índice dele? O índice dele seria 0,018 multiplicado por 1.200, que é o ganho de peso, menos 0,585 vezes 16, que é a espessura de toucinho. E o valor de índice de seleção dele é 12,14. Qual é o significado disso? Não tem outro significado a não ser o valor dele nessa seleção, nessa ocasião, com esses preços, com essa estrutura econômica e com essa população. Não tem outro tipo de uso. Ele só serve para classificar nesta seleção. Beleza? Prosseguindo aqui e fazendo uma tabela com todos os animais, a gente vai ter que temos animais de 1.200 gramas de ganho de peso diário e 16, que é este animal aqui. E ele tem 12,14 de índice. Temos animais aqui que têm ganho de peso diário igual, mas espessuras de toucinho diferente. O de menor espessura de toucinho vai ter um maior valor no índice, certo? Então, quer dizer que indivíduos com o maior índice vão ter uma prioridade na seleção. São animais que agregam mais valor econômico, mais lucratividade na atividade. Certo? E isso até o último animal, em que um dos animais aqui, ó, tem só 600 gramas de ganho diário e 24 milímetros de espessura de toucinho, ou seja, é um animal pouco eficiente. Então, ele vai ter um índice aqui muito baixo e vai ser o último a ser considerado para a seleção, se for considerado, né? Que, já que a gente fez uma ordem de classificação, existe uma tendência de que haja uma reclassificação desses animais. Beleza? Bom, para encerrar a aula de hoje, a gente vai passar para o exemplinho, esse mesmo exemplo aqui, no R, certo? Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Vocês conseguem ver aqui? Deixa eu só focar aqui no código aqui e aumentar a fonte da tela aqui um pouquinho maior. Code, aparência, eu vou colocar uma fonte 24. Cadê? 14? Não, 24. Só faltava essa, o R travar bem na hora da aula. Pronto. Então, a gente vai nomear aqui o que são as variâncias, né? Se vocês olharem aqui, a gente chama de VPX a variância fenotípica de X, que seria o 100 ao quadrado. VPY é a variância fenotípica de Y, que é o 2 ao quadrado, né, o desvio padrão ao quadrado. E a covariância entre X e Y, menos 0,3 vezes 100 vezes 2. Né? Então, se a gente executar aqui, a gente vai ter... Opa. Deixa eu botar todos aqui para vocês visualizarem. Vocês vão ter aqui, ó, covariância entre XY menos 60
variância fenotípica de X, 10.000, variância fenotípica de Y, 4. E a nossa matriz P será essa matriz aqui. 1.000, 10.000, menos 60, 4. Seguindo, a mesma coisa aqui com a parte genética, variância genética de X, variância genética de Y e covariância genética de X e Y, certo? E aqui, ó, já representado, ó. Oi, diga. A tela não está compartilhando para mim. Ah, tá, me desculpe. Olha, curioso isso aqui. Que deu um probleminha aqui no navegador. Vamos compartilhar tela. Ok, pedi para compartilhar de novo. Consegue visualizar? Pronto, ok, né? Certo. Então, vamos repetir aqui. Eu coloquei aqui no código os valores. Variância, desvio padrão ao quadrado. Variância de Y, que é a segunda característica, desvio padrão ao quadrado. Covariância entre os dois. Correlação fenotípica vezes desvio padrão vezes desvio padrão. A matriz P vai ser constituída de variância, covariância no segundo elemento da primeira linha e primeira coluna da segunda linha. E variância fenotípica de Y na segunda linha, segunda coluna. Variância genética de X vai ser a nossa variância fenotípica, né? Multiplicado pela herdabilidade. Variância genética de Y, variância fenotípica, multiplicada pela herdabilidade. E a covariância, correlação genética, vezes raiz quadrada de variância genética, né? Não sei porque que está 4.000 aqui, podia colocar VGX, né? E raiz quadrada de variância genética de Y. Não me lembro por que eu coloquei desse jeito, mas tudo bem. E a matriz G tem o mesmo formato aqui da matriz P. Variância da primeira característica no primeiro elemento da diagonal, variância da segunda característica no segundo elemento da diagonal, e fora diagonal temos as covariâncias entre as duas características, certo? A minha matriz A, né, como se faz matriz aqui no R, seria dessa maneira, né, 0,047 positivo e menos 0,67 negativo. Então, vamos colocar aqui para execução, certo? E aqui nós formamos as três matrizes. Eu vou dar foco aqui no console para ficar só... Olha, não está funcionando esse zoom, não. Pronto. Para vocês olharem as matrizes. Matriz P, 10.000 menos 60, 4. Matriz G, 40.000 não, perdão, 4.000 menos 44, 72, dízima periódica, 2. E matriz A, 0,047 menos 0,67. Bem parecido com o que a gente encontrou, né? Talvez um pouco diferente nos slides, porque nos slides a gente usou números aproximados. Aqui está mais exato, né? Tem mais casas decimais. Então, vai ser ligeiramente diferente. Então, a gente vai ter aqui, na nossa fonte aqui, que o códigozinho do R para fazer uma inversa simples, uma inversa comum, seria solve.
né? Solve seria a inversa, a P menos 1, né? Então, quando a gente executa aqui a P a menos 1, a gente vai ter que essa matriz P menos 1, opa, source não, é console. Essa matriz P menos 1, meu Deus, que esse negócio não está funcionando mais. Pronto. Que essa P1, perdão, P maiúsculo 1, seria esse valor fracionário aí, bem parecido com o que está no slide, né? E, por último, a gente teria a multiplicação matricial, em que teríamos P1, a multiplicação matricial aqui é dada por porcentagem, asterisco porcentagem, né? Que multiplica G, que multiplica A. Então, esse valor aqui vai dar um valor de 0,01827 e menos 0,5862, etc. Certo? E, por último, a gente tem a matriz aqui, Y, que tem todos os fenótipos dos indivíduos. Tá vendo? Ó, a primeira coluna tem os valores aqui de ganho de peso diário e a segunda de espessura de toucinho. E quando a gente multiplica essa matriz pelo vetor de índices de seleção, nós vamos ter o valor do índice para cada um dos animais, que é aquela última coluna que a gente colocou lá no slide. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem, coincidentemente, né, porque o exercício foi armado para isso mesmo, não é coincidência, é porque ele foi armado para isso mesmo, que o primeiro animal tem o maior valor, né? Então, se eu quiser montar a tabelinha, eu posso fazer essa tabelinha aqui com todos, e essa tabela vai me dar aqui, né? Deixa eu colocar um zoom nesse console, que a gente vai ter aqui, que, por exemplo, esse animal de 950 gramas de ganho de peso diário, ele conseguiu ser superior aos animais de 1.000 gramas de peso diário. Por quê? Porque na outra característica, que é a espessura de toucinho, ele foi bem superior. E esse animal aqui, de 900 de ganho de peso, não foi superior a esse de 880, porque tem espessura de toucinho inferior. E olha só, qual é o melhor animal para a espessura de toucinho? É o terceiro colocado. Mas por que ele não foi o melhor? Porque ele não tem ganho de peso bom o bastante. Então, o índice de seleção, ele faz um balanceamento, um equilíbrio, para que você ganhe nas duas características, você tenha a melhor resposta nas duas características simultaneamente, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ser isso, né? A gente vai parar por aqui, nesse índice de seleção, e na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre avaliação genética animal, né, e a gente vai deixar gravado a parte de ganhos genéticos índice de seleção por ganho genético desejado, que é um método que não precisa que você coloque o valor econômico da característica. Você coloca o ganho que você deseja obter. A equação é um pouquinho diferente, mas nada que seja muito discrepante do que a gente mostrou hoje. Então, vamos deixar essa aula gravada de índice de seleção por ganho genético desejado. A aula da semana que vem é avaliação genética animal. E quanto à lista de exercício e trabalho, eu fui informado que a lista de exercício não estava no anexo lá na parte de portfólio. Isso significa que eu anexei hoje e vocês vão ter mais uma semana para fazer.
Então, para dia 6 de setembro, vocês vão ter duas atividades para entregar. Uma é a lista da semana passada e a outra é um exercíciozinho em R que eu vou estar disponibilizando dentro em breve. Certo? Alguma dúvida em relação à aula de hoje? Se quiserem comentar, usar o microfone ou escrever no chat, podem escrever. Não, a dúvida é só sobre os exercícios, porque teve a lista 1 que já foi entregue, né? Isso. Aí o exercício do R. Isso, sim. E essa lista 2 que é para o dia 6. Isso. Eu mandei uma planilha do Excel, eu vou mandar essa planilha do Excel atualizada com as datas de entrega. Pode ser? Que aí fica mais fácil para enviar. Eu vou mandar por e-mail lá nas mensagens. Eu tendo agora, é que eu confundi. Eu pensava que esse exercício do R, o primeiro exercício do R, entregue dia 26. E já era para ter sido entregue dia 23, então. Eu não peraí. O exercício do R, deixa eu ver aqui. O exercício do R é depois da lista, não? Deixa eu conferir aqui. É porque eu tenho que olhar aqui. Até eu fico meio perdido em qual exercício que eu passei. A lista 1 é para ser entregue dia 16. É sempre no domingo. A lista 1 é para entrega dia 16. O exercício é para entrega dia 23. E essa lista 2, que estava com entrega para dia 30, eu prorroguei para dia 6. Ok? Ok, é porque eu confundi aqui, foi a lista do R. Eu pensava que era pro dia 26, mas... Mas você tem ela completa? Pode me mandar. Manda aí quando você puder, que eu estou recebendo. Certo? Claro, eu vou considerar também, tá, pessoal? Não vou deixar vocês entregarem atrasado toda a vida, beleza? Estou abrindo a exceção aqui, que para vocês prestarem atenção, não vou abrir essa exceção sempre, certo? Que ela ainda confundiu 23 com 26. Mas é a última exceção. Não vou mais deixar entregar fora do prazo, beleza? A menos que seja como essa lista de exercícios que eu não anexei, que também não é justo com vocês que vocês entreguem de uma vez, sendo que receberam o exercício hoje, né? Então, deixar claro aí a abertura de exceção. Tudo bem? Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu vejo se eu consigo entregar no horário da tarde de hoje ainda esses exercícios, essa parte da... exercício não, né? Exercício no R, né? Uma parte do índice de seleção do R para vocês, tudo bem? Então, até mais e bom final de semana, não, boa semana para vocês. Tchau.